Fala, meu povo! E aí, investidores, tudo bem com vocês? No podcast de hoje, no vídeo de hoje, embora esteja um pouquinho atrasado, é uma espécie de uma janela de meses aí de atraso, mas nós vamos comentar sobre o relatório gerencial de agosto de 2020 do KNCR11. Eu sei, nós estamos em outubro e eu deveria ter gravado esse podcast, esse vídeo para vocês em setembro. Mas, né, com quem tem ouvido os meus podcasts e visto os meus vídeos sabe que eu estou me preparando para a prova de CNPI e eu também tenho aquele tal do regime de home office que só me ferra, né? Então tem muita coisa para fazer, então eu não tenho conseguido entregar com tanta celeridade conteúdo para vocês, mas sobrou um tempinho aqui, eu vou comentar sobre o relatório gerencial de agosto de 2020 do KNCR11. E aí, antes da gente começar o vídeo, o aviso importante de sempre, né? Lembre-se de nos seguir nas nossas redes sociais, investir do bem, hashtag IBSA3, beleza? Nós estamos presentes no Instagram, no YouTube, no Spotify, no Google Podcast, no Twitter, é um monte de redes sociais aí. Então eu sou mais ativo no Instagram e no YouTube, beleza? Produzindo conteúdo sobre educação financeira, sobre os investimentos que eu tenho. E aí já deixo a ressalva para você, nada nesse vídeo é recomendação de compra ou de venda, beleza? Então, vamos lá, sem mais delongas. Então, lembra de curtir a gente, vai lá nas nossas redes sociais para nos seguir, curtir. Lembra de compartilhar esse conteúdo com quem tem ou está pensando em investir em um fundo, nesse fundo, né, o KNCR11. Então, simbora, sem mais delongas. Aviso de sempre que eu dou para o investidor iniciante. Está começando a investir agora, Gleison, estou começando a investir agora. O que eu faço no primeiro momento? Primeiro você tem que conhecer o fundo de investimento imobiliário que você está investindo. Uma vez que você decidiu comprar o fundo, eu quero comprar o KNCR11, não é recomendação de compra ou de venda. Beleza? Então eu decidi comprar o KNCR11, cotas do KNCR11. O que eu faço agora, Gleison? Entra no site do KNCR11 e se cadastre no que nós chamamos de mailing list. Todo fundo de investimento imobiliário que se preze tem que ter o seu site. Se não tem, você nem investe, beleza? Porque é o mínimo que um fundo de investimento imobiliário tem que ter, beleza? Então você entra no site do fundo que você quer, vamos lá, né? Colocando aqui para ajudá-los, né? Eu nunca sei qual é a maturidade da pessoa que está investindo, então eu vou assumir aqui que está todo mundo aqui caminhando no mesmo bonde, está começando a investir. Então eu coloquei aqui KNCR11, e aí você pode digitar o nome do fundo que você quer e digitar site, né, o site oficial. E aí o primeiro site que aparece para mim aqui já é o site da Quineia, beleza? Vamos ver se eu consigo aqui fazer para vocês a ideia, encontrar aqui o tal do mailing list, que às vezes também não é uma coisa muito interessante, porque os caras criam um negócio meio doido aqui, né? Vejamos, aí aqui nós temos, né, que bom, aqui o site da Quineia, beleza, me cadastrei aqui, né, a Quineia, que é a gestora, né, do fundo, beleza, e aí você vai ver que tem a carinha do site, eles mostram, né, os fundos que eles possuem, e aí ele tem, né, cadastro na nossa newsletter, né, e aí fica por dentro de tudo que está rolando no fundo. Quando você se cadastra aqui no fundo, quando você se cadastra na mailing list, o que acontece? Você passa a se tornar o crush dos caras, né? Todo fato relevante que rolar, eles vão mandar pro seu e-mail, beleza? Mas, se você quiser, né, aquela galera, você já é um cara mais safo, né, em fundos de investimento, todo mês você faz isso, entra lá no site dos caras, pega o que foi divulgado como relatório gerencial do mês e dá uma analisada. Nós vamos analisar agosto de 2020, beleza? E aí, se rolar alguma dúvida para você, vai lá nas nossas redes sociais e tira a sua dúvida. Beleza, falando sobre o KNCR11, que ele é gerido e administrado pelo time da Quineia, que é o braço, né, de fundos de investimento imobiliário do Itaú. O KNCR11 ele é um fundo de investimento imobiliário com exposição majoritária a CRIs. E o que é o tal do CRI? É um certificado de recebíveis imobiliários. Então, tentando explicar do modo mais didático possível, embora tenha algumas nuances aqui que talvez falte para vocês. É um certificado de recebíveis imobiliários, um fundo que tem exposição a recebível imobiliário, ele basicamente compra dívidas de algumas empresas. Então o que nós podemos pensar aqui? Imagina que você tem um shopping center, beleza? E aí você quer, você quer de repente melhorar o seu shopping center, aumentar de repente o seu shopping center, de repente a área bruta alocável do fundo, de repente em mais 200 mil metros quadrados.
você pode utilizar o seu fluxo futuro de caixa para poder montar um CRI. Ou seja, eu estou precisando de dinheiro emprestado para aumentar o meu imóvel, eu já tenho fluxo de caixa mensal. O que eu posso fazer? Eu posso emitir uma dívida, beleza? Eu posso emitir uma CRI, né? Via securitizadora, e aí a securitizadora ela vai me dar essa grana, e aí onde entra o KNCR nessa parada? O KNCR 11 ele vai lá e compra esse CRI, beleza? Esse certificado de recebíveis imobiliários. Aqui falando muito grosso modo para tentar ajudá-los de alguma forma. Então basicamente é isso. Então a exposição majoritária do fundo é em recebíveis imobiliários, e o KNCR 11 ele se cerca de diversas garantias quando ele vai comprar, né, esses CRIs. E aí tem diversas formas que ele pode fazer isso. Ele pode ter alienação fiduciária do imóvel, ou seja, se aquele shopping center que eu citei no início, ele não consegue pagar as suas contas, o KNCR 11 pode alienar esse imóvel, ou seja, ele pode vender esse imóvel para ter o seu dinheiro de volta. Então ele tem alienação fiduciária, ele pode ter preferência nos recebíveis, né? Então se o shopping center não consegue pagar, ele vai lá, né, e tem, né, direito sobre os recebíveis, beleza? E aí tem outras garantias que a gente vai falar aqui também. Então falando sobre o patrimônio líquido do fundo, né, como nós já temos aí na tela, 3,8 bi, então já é um fundo bastante parrudo, né? A cota patrimonial no fechamento de agosto era R$ 97,00, e a cota a valor de mercado R$ 89,00. Então o fundo, a valor de mercado, ele estava sendo negociado com um deságio, né? O número de cotistas, 68 mil cotistas. A média diária de negociação desse fundo é 3,2 milhões. E o dividendo que foi pago, né, referente ao mês de agosto, é 27 centavos por cota. Beleza? E aqui eles já trazem para a gente, né, o rendimento mensal foi de 161% líquido do CDI. Beleza? Porque, como nós sabemos, ou caso você não saiba, os proventos pagos pelos fundos de investimento imobiliário, eles são isentos de imposto de renda. Então, tudo que cai na sua conta cai isento de imposto de renda. Beleza? Vejamos aqui o que nós temos, uma carta breve do gestor, né? Vamos ver se tem algo de interessante para a gente ver aqui. As operações, ou seja, os CRIs do fundo possuem alto grau de segurança para que possam atravessar momentos de maior risco como o atual. Portanto, destacamos que a carteira dos ativos permanece adimplente suas obrigações. Então, os fundos de CRIs, né, os fundos de recebíveis imobiliários ou fundos de papel, como nós costumamos dizer, os fundos de papel, eles atravessaram muito bem a crise. Por quê? Os CRIs geralmente eles são muito bem estruturados, como nós vamos ver na sequência. E outro detalhe interessante, esses CRIs eles não são vendidos para, de repente, uma empresa beira de esquina. Eles são vendidos, são montados operações para empresas muito consolidadas no mercado, como nós vamos ver na sequência. Então são empresas que têm uma boa resiliência e vão conseguir atravessar com muita tranquilidade, né, o período da pandemia. Então, ao final de agosto, o KNCR 11, né, possuía em CRI 93,4% do seu patrimônio líquido, estava alocado em CRIs, e a parcela remanescente, 6,6%, está alocada em instrumentos de renda fixa, né, ou seja, o caixa do fundo está alocado em renda fixa. Vejamos o que mais, o que nós temos aqui. Aqui nós temos o início do fundo, o início dele foi em 2012, a taxa de administração ao ano 1,08%. E aí a administração é o pessoal da Intrag e a gestão é da Quineia. Vejamos aqui um resumo da carteira, o que nós temos aqui, né? O que nós temos aqui? Aqui ele vai trazer uma média, né, da carteira dos CRIs. Vejamos. Aqui nós temos parte dos CRIs, 85% de CRIs possui como seu indexador o CDI, né? Então, quando é montado o CRI, quem está montando esse CRI pode dizer, eu vou querer pagar de repente CDI mais 1% ao ano, eu vou pagar CDI mais 3% ao ano. Então, fazendo uma média aqui, o que nós temos? O indexador, 85% do patrimônio está indexado ao CDI, e aí o yield médio, né, seria CDI mais 3,1%. E aí se a gente pegar o yield médio na curva, né, nós temos 1,53, o prazo médio, né, desses CRIs, 6,8 anos, beleza?
E aí nós temos também, né, 8,1% dessas CRIs estão indexadas à inflação mais alguma coisa, e esse yield médio é de 4,72%. Então, inflação mais esse yield médio. E o yield médio na curva, 6,92%, e o prazo médio dessas CRIs, né, é 5,5 anos. E aí nós temos aqui, né, o caixa que é investido a 100% do CDI, beleza? Isento de imposto de renda aqui. Então o prazo médio da carteira em ano, né, se a gente pegar todos os CRIs que o fundo possui e a gente fazer uma média de ano, né, ou seja, em quantos anos vai vencer essas CRIs, a gente vai ter uma média de 6,3%, beleza? Vejamos aqui a alocação por setor, 6,6% é a aplicação em caixa, 2,1% é do setor petro e químico, que é a Petrobras nesse caso, nós temos 3,7% que são galpões logísticos, 4,5% varejo, e aqui nós temos, por exemplo, Magazine Luiza, nós temos 13,8% que é o setor de construção civil, né, que é um setor que precisa de constantemente estar emitindo, captando grana no mercado para fazer as suas operações, e também a gente sabe que é um setor que tem se provado muito resiliente durante a crise. Shopping Center, que vem apanhando bastante, 29% das CRIs, e 39% são de lajes corporativas. E a alocação por tipo de instrumento nós já vimos, né? 93% CRI, 6,6% caixa. Alocação por indexador, né? Qual tipo de indexador? Como nós vimos, 85% é CDI, 6,6% que é o caixa está aplicado acompanhando a Selic, 7,9% como nós vimos aplicado na inflação, né? 7,9%. Aqui as negociações do fundo, beleza, nós temos a cota de mercado que tem apanhado um pouquinho, agora ela está se recuperando. A gente percebe que o valor da cota patrimonial ele caiu, né, em decorrência aí do período da pandemia. E por que, Gleison, que a cota patrimonial do fundo caiu? Porque os CRIs eles são marcados a mercado, né? Então quando nós chegamos no período aí da pandemia, naturalmente o que a gente teve foi uma desvalorização a valor de mercado, e aí no mês passado eles disseram que como as CRIs são marcadas a mercados, elas começaram a ter um desempenho melhor. Aqui falando do mês passado referente a julho, beleza? Vejamos o que nós temos aqui. Aqui nós temos a DRE, né, basicamente. Vejamos, e aqui eles vão detalhar, né, o resultado que eles tiveram por cada classe de instrumentos. Então, 23,5, 12,3 vieram de CRIs, 0 de LCI, resultado financeiro 0,3, despesa menos 3,2, e aí o resultado líquido foi de 9,4, a distribuição no mês 10,6, o resultado por cota, né, se nós pegarmos e dividir por cota, 24 centavos, e eles distribuíram 27 centavos, né? Então além daquilo que eles tinham recebido. Rendimentos mensais, o que a gente tem aqui? Vejamos, 27 centavos, a taxa DI foi de 0,16%, a rentabilidade do fundo foi 0,27%, se a gente comparar com o CDI, né, com o DI, nós temos 167%, e se a gente pegar, né, a questão bruta, porque o fundo ele tem uma rentabilidade bruta, né, que a gente não paga, a gente não quem recebe os seus proventos dos fundos de investimento imobiliário, nós não pagamos imposto sobre isso, né, não é cobrado imposto, então a taxa bruta seria 197%. Beleza? Vejamos o que mais. E aqui aparece, né, aqui a gente não vai conseguir falar sobre todas as CRIs do fundo, mas atualmente o KNCR11 possui 46 CRIs, então certificados de recebíveis imobiliários. E aí nós temos aqui, né, alguns inquilinos do fundo, né? Então nós temos aqui o montante, por exemplo, 5,3, uma CRI no valor de 5,3 milhões, isso representa apenas 0,1% do patrimônio do fundo, que é um CRI da Petrobras, beleza? A securitizadora é a Brazilian Securities, e aí o indexador, né, que foi acordado, é IPCA mais 6,41%, beleza? Vejamos, e aqui eles trazem, né, a taxa mark to market, né, esse MTM é mark to market, então fazendo marcação a mercado, né, nesse momento, marcando a mercado, esse título ele está valendo o IPCA mais 2,02%. Aqui nós temos, por exemplo, um CRI de 62 milhões, o que equivale
a 1,6% do patrimônio líquido do fundo, que o devedor desse CRI é a Magazine Luiza, a securitizadora é a Nova Securitização, e esse fundo, esse CRI foi criado com o indexador IPCA mais 7,47% ao ano e mark to market, né, fazendo marcação a mercado, nesse momento ele vale IPCA mais 2,33%. Beleza? O que nós temos mais aqui? Bastante conhecido também, né, a Lojas Avan, com um CRI no valor de 52 milhões de reais. Beleza? Isso representa 1,4% do portfólio. A securitizadora é a Ápice Securitizadora. O indexador é CDI mais 2,5% e marcação a mercado continua 2,5%. Nós temos também, bastante conhecido, né, BR Properties, né, da área de incorporação, 134 milhões, duas CRIs, né, cada uma no valor de 134 milhões. Isso representa 7% do patrimônio líquido do fundo. A securitizadora é RB Capital. O indexador é o CDI mais 1,45% ao ano, e na marcação a mercado, né, o CDI se desvalorizou e agora está valendo CDI mais 2,1%. Beleza? E aí nós temos diversos, nós temos Alliance Soné, nós temos Shopping Granja Viana, Shopping Paralela, nós temos RMV Engenharia, JHSF, nós temos a Iven, nós temos outros, e aí nós temos 252 milhões, né, como nós vimos, isso representa 6,6%, que está aplicado em títulos públicos federais. Beleza? E aí o que nós temos aqui? Nós temos aqui, né, o que eu falei para vocês, quando são montados os CRIs, existem algumas garantias que o KNCR11 exige. E aí nós temos, por exemplo, para a BR Properties, que eu acabei de falar para vocês, nós temos a alienação fiduciária, que, ou seja, é a alienação do imóvel, caso a BR Properties não consiga pagar esse CRI, e cessão fiduciária, né? Tudo que o fundo receber, caso ele não consiga pagar, né, essa CRI, o fundo, o KNCR11 passa a receber, né, o volume financeiro de receita que ele vai receber referente aos imóveis, né? E aí eles citam, né, a garantia do imóvel, são imóveis AAA situados em São Paulo, beleza? Aí nós temos, por exemplo, vejamos aqui o que nós temos, Granja Viana, e aí da mesma forma, alienação fiduciária, o imóvel como garantia, ou cessão fiduciária, né, o fluxo da receita em garantia, beleza? E aí o que nós temos aqui, o que mais? Beleza, isso aí. Beleza, meu povo, então acho que pelo podcast de hoje era isso. KNCR11 não tem muita complicação, né? Uma vez que a gente entende o que são os CRIs, fica bastante fácil para a gente entender o que o KNCR11 é e ele representa, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Se ficou alguma dúvida, vá lá nas nossas redes sociais, Investido Bem, hashtag IBSA3, Instagram, YouTube, você consegue nos achar com facilidade. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Esse foi o relatório gerencial de agosto de 2020 do KNCR11. Valeu, eu vou ficando por aqui.